Vamos então para o quadro Olhar pelo Mundo com Chico Lima. Chico Lima, seja bem-vindo aqui ao Cidade Viva, falando de assuntos internacionais, que eu creio, se não tiver aí na sua agenda, eu gostaria que você comentasse também sobre a primeira pré-candidata a vice-presidente dos Estados Unidos, que é negra e tudo mais, e já falou aqui, já deu um puxão de orelha no Bolsonaro, não é? Daqui a pouco a gente fala sobre isso se tiver isso no assunto, tá bom? A gente discute sobre isso. Mas quais são os assuntos em destaque, através da sua visão, aqui no Cidade Viva? Bom dia, Léo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Cidade Viva. A gente vai falar, sim, da Kamala Harris, escolhida como candidata a vice-presidente dos Estados Unidos na chapa do Joe Biden, o democrata Joe Biden. Daqui a pouquinho a gente fala dela, mas antes vamos começar falando a respeito de um acidente que houve na Escócia, né? Fica ali no Reino Unido, um trem descarrilou e ainda não se sabe bem ao certo se houve mortos, mas muitos feridos já foram detectados pelas forças de segurança, né? As instituições que atuam lá na proteção da saúde pública já estão lá em torno de 30 a 40 ambulâncias nessa região, que é a região deixa eu ver o nome, Stonehaven, fica no distrito de Aberdeenshire, lá no nordeste da Escócia. Então, assim, de ontem para hoje, houve chuvas muito fortes, muitos temporais naquela região, foi afetado um grande número de distritos lá com relação a inundações, inclusive linhas de trem ficaram completamente inundadas e, por conta disso, ontem à noite, várias dessas linhas foram suspensas, né? Os transportes transportes metroviários de trens, como um todo, foram suspensos e hoje pela manhã foram liberados. Aí aconteceu esse acidente, ainda não se sabe o motivo, atribui-se a essas inundações, a esses temporais, inclusive, provavelmente pode ter sido por conta de um desmoronamento, mas ainda não se sabe ao certo. O que se sabe é que houve sim esse acidente, foi grave, muita fumaça no local, as forças de segurança ainda não conseguem ter uma boa visibilidade com relação ao que está acontecendo lá, mas esses feridos já estão sendo levados para os hospitais e ainda não se tem informação oficial de morte. Há pelo menos uma suspeita de que o condutor do trem possa vir a ter falecido, mas por hora, como eu disse, ainda não é nenhuma informação oficial, a gente vai continuar aguardando para ver os próximos resultados, próximas informações a respeito desse acidente. Viajando para outro local, com novidades. Vamos viajar para onde então, Chico Lima? Aí a gente sai lá da Europa e vem aqui para a América do Sul mesmo. Nosso país vizinho aqui, a Bolívia, continua aquela confusão desde a saída do Evo Morales no ano passado. A gente relembra ao telespectador de Cidade Viva que no final do ano passado o Evo Morales renunciou, depois que foi eleito para o seu 4º mandato lá como presidente da Bolívia. Ele que foi o primeiro presidente indígena da Bolívia, conseguiu, isso é fato, óbvio, grandes avanços sociais, mas foi acusado pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, de manipulação nas eleições. Houve muito protesto na época, lá em outubro ainda de 2019, ele renunciou, acabou se exilando, assumiu a presidente do Congresso na época, a Jeanine Áñez, e as eleições haviam sido marcadas para o início desse ano, primeiro semestre desse ano. Só que por conta da pandemia do coronavírus, as eleições foram adiadas 2 vezes. Agora já se previa que se podia reiniciar esse processo eleitoral e as eleições haviam sido marcadas para o mês que vem, em setembro. Só que o Supremo Tribunal Federal lá da Bolívia acabou adiando mais uma vez as eleições para outubro. Por conta disso, a população foi às ruas, muitos protestos, principalmente de grupos aliados do ex-presidente Evo Morales, que estão bloqueando estrada, inclusive não permitem nem mesmo a passagem de caminhões com medicamentos que são necessários, esses insumos médicos para quem precisa por conta do coronavírus. Muita confusão. A União Europeia, em conjunto com a Igreja Católica, estão vendo meios de tentar mediar para fazer com que pelo menos esses caminhões que trazem alimentos e insumos médicos, eles possam passar enquanto não se consegue gerir esse problema lá com relação ao adiamento das eleições na Bolívia. Bora carimbar o passaporte, bora para os Estados Unidos, não vamos poder entrar porque não somos recebidos lá, meio que fica em quarentena, mas é um assunto muito interessante, né? Pode dar uma reviravolta aí no campo da política, uma pré-candidata a vice-presidente dos Estados Unidos, extrema esquerda, é negra e já deu um puxa-arranco de orelha no Bolsonaro. A Kamala Harris, ela foi pré-candidata à presidência dos Estados Unidos, inclusive chegou a concorrer ali no início dessa caminhada eleitoral, ela chegou a concorrer com o próprio Joe Biden, né? Mas acabou desistindo. Ela chegou a acusá-lo também, dizendo que ele tinha uma política racial um pouco fraca, mas
mas acabaram se unindo agora, principalmente porque o Joe Biden percebeu, depois da morte do George Floyd, que havia uma necessidade, sim, de uma representante negra no governo. Então, ele queria uma mulher negra, e por conta dessa profusão de protestos que aconteceram lá nos Estados Unidos, ele disse, a melhor pessoa para isso é a Kamala Harris. Por quê? Ela é americana, nasceu lá nos Estados Unidos, é filha de jamaicano e de indiana. Então, ela representa uma multiplicidade étnica muito grande e é bem vista. Já foi procuradora lá na Califórnia, atualmente é senadora dos Estados Unidos, tem essa empatia, essa representatividade com a população negra e exige, sim, uma representação maior. Como você falou, ela é vista pela parte mais republicana dos eleitores dos Estados Unidos como uma representante da extrema esquerda, embora seja conservadora. A Kamala Harris é conservadora, é da igreja, fez parte de coral e tem essa representatividade também, é um dos atrativos que o Joe Biden viu nela. E tem um porém também, lá é importante a gente ressaltar, é que o Joe Biden, caso venha a vencer, ele vai ser o presidente americano mais velho, tem 77 anos. Então, assim, a priori, ele não tem pretensão de uma reeleição. Caso ele vença, vai ficar a porta aberta para que o vice-presidente, no caso agora a vice-presidente, que é a Kamala Harris, ela possa vir a se candidatar para ser a candidata do governo à eleição. Então, ela viria a ser a primeira presidente mulher negra dos Estados Unidos. Ainda está no início dessa corrida eleitoral, a gente lembra que lá nos Estados Unidos, da última vez, a Hillary Clinton, que disputou com o Donald Trump, acabou perdendo, e uma das análises que se fizeram foi que ela perdeu porque não houve uma mobilização tanto dos estrangeiros, né, como dos negros. Então, com essa opção, com essa escolha da Kamala, o Joe Biden está pedindo à população negra que vá votar sim, porque vai ter um representante negro e isso pode fazer a diferença na hora da contagem de votos. A gente ressalta que lá nos Estados Unidos não adianta a maioria dos votos, como aqui no Brasil, não é a maioria que ganha. Lá eles têm um sistema eleitoral diferente, onde grupos de delegados contam, no final quem consegue eleger o maior grupo de delegados acaba sendo eleito, que foi o que aconteceu com o Trump. A Hillary teve mais votos, mas o Trump conseguiu mais delegados. A ideia do Joe Biden é conseguir fechar esse nicho, principalmente no meio dessa comoção racial por conta da morte do George Floyd. Os negros podem criar um número maior de delegados para que o Joe Biden e agora para que a Kamala Harris possam ser eleitos nessa chapa multirracial, multiétnica lá nos Estados Unidos, né? E o comentário dela em relação a Bolsonaro diz que ele vai responder por conta do desmatamento da Amazônia, já que a Amazônia corresponde a 20% do oxigênio de todo o planeta. Verdade, Lércio. Ela fez como eu falei, ela é senadora e ela já vinha fazendo essas reclamações, essas observações, esses protestos, que a Amazônia é realmente um patrimônio mundial. E ela meio que lá dos Estados Unidos fez algumas, pelo menos 2 postagens no Twitter, pedindo que não só o presidente Bolsonaro tomasse providências com relação às queimadas, que tem aumentado, e com isso o desmatamento, como também dizendo que os Estados Unidos e o presidente Trump deveriam cortar relações por hora, enquanto o presidente Bolsonaro não mostrasse que tem realmente uma atitude de se importar com a Amazônia. Foi o que a Kamala Harris solicitou ou exigiu como representante do Congresso americano lá do presidente Donald Trump com relação ao presidente Bolsonaro aqui no Brasil. O nosso Chapolin Colorado vai vir do exterior, com certeza. A salvação deve vir de fora, por conta dessa tanta aberração que acontece por aqui. Obrigado, tá bom, meu amigo? Aqui tá difícil de sair, viu? É muito difícil. Grande abraço, seja bem-vindo sempre aqui ao Cidade Viva. Chico Lima conosco aqui.